Olá, turminha do 7º ano da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros. Estamos aqui com mais uma aula de ciências do 2º bimestre, para falarmos agora sobre o reino Monera, que na verdade é o primeiro reino da classificação de Whittaker. Estudamos o reino protista na aula anterior, por conta que no livro de vocês já era assim, veio primeiro o assunto. Mas os reinos de Whittaker seguem a seguinte ordem: reino Monera, reino protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia, que são os 5 reinos da classificação. Então, vamos falar hoje sobre o reino Monera, que é formado por bactérias e algas azuis, que são chamados de cianofícias ou cianobactérias. As algas vão compor no mar, elas serão do mar. As bactérias, elas são encontradas em todos os ambientes do nosso planeta Terra, desde ambientes ácidos e muito quentes, como vulcões, e até salinas também. Elas estão na nossa boca, na nossa saliva, por exemplo, há milhares na nossa boca, que são responsáveis pelo mau hálito que causam a cárie dentária através da fermentação de alimentos que consumimos, como refrigerantes, doces, entre outros ácidos e doces, né? É muito importante cuidarmos da saúde e a higienização da nossa boca para minimizar essa proliferação de bactérias. Mas há bactérias também no nosso intestino, no nosso corpo. No nosso intestino, há bactérias que vão produzir vitamina K. É uma vitamina muito importante que vai nos proteger contra hemorragias internas. E, além disso, essas bactérias da nossa flora intestinal, elas vão evitar com que outras bactérias nocivas possam nos causar infecções. Se a gente comer alguma comida, por exemplo, que estava azeda, alguma coisa assim, a gente não percebeu. Mas essas bactérias vão nos proteger contra essas maléficas. Então, as bactérias, gente, elas são seres unicelulares, que o corpo delas é uma espécie de cápsula, né? Pode ser ciliada, cheia de cílios, pode ter um flagelozinho, mas elas são seres unicelulares, procariontes. Nessa cápsula vai haver o material genético dela, que é só DNA ou RNA, e esse material genético é solto na cápsula. E ela é procarionte justamente por isso, porque ela não tem um núcleo, ela não tem uma membrana nuclear, ela é desprovida de carioteca. Então, o material genético dela fica solto lá nessa cápsula. Por isso que o reino protista não é assim. O reino protista é organizado, apesar de ser unicelular também. Os protozoários são organizados, são eucariontes. E as bactérias não, é o contrário. São unicelulares, mas são procariontes, porque não tem essa membrana em volta, essa membrana nuclear ou carioteca. E outras coisas, as bactérias, elas possuem 4 formatos. Formatos de espirilos, em formas de espiral, cocos, que são bactérias arredondadas, vibrião em forma de vírgulas e bacilos em forma de bastão. Elas nem todas vão causar doenças, algumas. As doenças que elas podem causar pode ser, por exemplo, tétano, coqueluche, tuberculose, leptospirose, que é uma doença proveniente da urina de ratos, por exemplo, hanseníase, que era o que a gente chamava de lepra, a febre tifoide, pneumonia, né? Meningite, cólera, botulismo, sífilis, enfim, existem várias doenças que a gente vai detalhar mais para frente.
E todas essas doenças, elas são tratadas com medicamentos chamados antibióticos. A gente vai ver mais para frente como são produzidos os antibióticos. Mas, por exemplo, existe a penicilina, a amoxicilina, entre outros. Elas se reproduzem, pessoal, por uma divisão binária, ou seja, também chamada de cisparidade, que é quando uma bactéria ela vai se dividir ao meio e ela já vai formar outra. E essa outra já vai se dividindo também ao meio e assim sucessivamente. E é uma divisão muito rápida, que não gasta energia, muito simples, e em pouco tempo teremos milhares de bactérias. Em poucos minutos, milhares, milhões. E outra forma de reprodução que elas fazem chama-se conjugação, onde haverá a troca de material genético entre duas bactérias. Ocorre, por exemplo, em bactérias do tipo Streptococcus. São algumas exceções. Elas são, na sua maioria, as bactérias vão se alimentar de forma heterotrófica, ou seja, elas vão depender do alimento produzido por outros seres vivos ou então de alguma reserva energética, tipo sangue, se ela for parasita, de outro animal, de outro ser vivo. Elas vão respirar com oxigênio e sem oxigênio, de duas formas. Se ela respirar com oxigênio, elas serão bactérias aeróbias. E se elas respirarem sem o oxigênio, elas vão fazer uma espécie de fermentação, que a gente vai ver que assim é como atua na indústria. As bactérias vão produzir álcool, gente, vão produzir cerveja, vão produzir, a gente vai ver mais para frente isso aí. E elas vão respirarem dessa forma, quando elas fermentam, e elas serão bactérias anaeróbias, que elas irão viver sem oxigênio. Aí a gente vê também que as bactérias, elas não só causam malefícios, há alguns benefícios que elas podem nos causar. Por exemplo, há bactérias que vão atuar na indústria alimentícia, que a gente vai ver mais para frente. Elas não só causam doenças, não. Elas podem atuar na decomposição dos restos dos organismos mortos, juntamente com os fungos. Ela vai desempenhar um papel na natureza de decompor os resíduos dos seres vivos, também devolvendo os nutrientes ao solo para o crescimento das plantas. E existem as bactérias que são chamadas fixadoras de nitrogênio também, que elas vão fixar o nitrogênio do ar e vão associar as raízes de plantas leguminosas, como é o caso de feijão, da soja. Elas vão atuar como um adubo também. Elas têm uma grande importância na agricultura. E elas vão produzir muitos benefícios. Então, vocês vão ficar para ler as páginas, para entender melhor, as páginas 63 até a 65, onde tem um texto falando sobre os antibióticos e a saúde humana. E a gente vai debater ele. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, comentem, me escrevam. E a gente vai depois estudar detalhadamente mais sobre cada uma dessas doenças, né, os seus hospedeiros e os benefícios no outro vídeo, que vocês vão conhecer os benefícios das bactérias. São organismos simples, mas importantes para a nossa vida. Não só causam malefícios, mas tem os benefícios por trás também. Muito importante. Aí a gente vai conhecer
mais sobre o material genético e organelas.